Irmãos e irmãs, boa noite. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Vocês sabem o que é pecado mortal? Não? Sabe quais são os pecados mortais? Também não? Não seja por isso, hoje vou explicar um pouco para vocês sobre o que é pecado mortal, quais são os pecados mortais e aquilo que nós devemos aprender um pouco mais, usando como base o Catecismo da Igreja Católica, entre outros documentos da Igreja. Para começo de conversa, definição de pecado mortal. O pecado mortal ou grave é uma desobediência grave a Deus e a sua lei. Por que nós falamos que o pecado mortal ou grave? Porque a matéria do pecado mortal é aquela que fere diretamente a Deus e a seus mandamentos, a sua lei. Ou seja, a matéria do pecado mortal ela é grave, como nos diz o próprio Catecismo da Igreja Católica. Primeiramente, a gravidade do pecado, mortal ou venial. Vocês já devem saber a diferença. Pois bem, então hoje gostaria de exortar-vos apenas a respeito do pecado mortal. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1855, o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação, número 1856 do Catecismo da Igreja Católica. Pois bem, agora vocês entendem um pouco sobre o que é o pecado mortal. Mas com relação à gravidade que eu disse, que fere a lei de Deus, no item, no número 1858, assim diz o Catecismo da Igreja Católica. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor? Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais é mais grave que contra um estranho. Portanto, mas o que requer para que o pecado seja considerado mortal? O Catecismo da Igreja Católica também nos responde. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. É o que eu costumo dizer de erro voluntário, pecado voluntário. É quando você peca por conta própria, sabendo que aquilo é pecado, mas assume deliberadamente o risco de cometer o ato. Portanto, o pecado mortal é o pecado que não só fere a Deus, mas também a todos os seus mandamentos, a todas as suas leis. Não pecar contra a castidade, por exemplo.
dos mandamentos da lei de Deus, o sexto mandamento da lei de Deus. Dentre eles, diz o Catecismo da Igreja Católica, que os pecados que ofendem a castidade são pornografia, fornicação, ainda por cima nós encontramos outros pecados, né? Como nós sempre dizemos. Hoje em dia nós temos uma leva de pecados que são considerados mortais. Mas, referindo-se à castidade ainda, o Catecismo da Igreja Católica exorta a luxúria, a masturbação, a fornicação, a pornografia, a prostituição, o estupro e, ao mesmo tempo, o adultério. Porque o sexto mandamento da lei de Deus proíbe atos que firam o sacramento do matrimônio. Pois bem, e ainda por cima nós encontramos no Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem Maria, que fala um pouco mais sobre o pecado mortal. Novamente, ó. Já vem falar aqui, ó. Os pecados mortais mais comuns hoje são: viver juntos sem ser casado, amasiados ou casados só no civil, prática sexual fora do casamento, incluindo adultério, fornicação, pornografia, masturbação, namoro indecente, entre tantas outras situações. Mas esses, em particular, são aqueles que ferem diretamente ao sexto mandamento e ao nono mandamento da lei de Deus. Não pecar contra a castidade é um deles. E o nono mandamento nos diz que nós devemos honrar nossas mulheres, devemos honrar o sacramento do matrimônio. Assim sendo, é um pecado grave a constituição, o ato de tais ações que são contrárias a Deus, contrárias à dignidade, à castidade do ser humano. Portanto, irmãos e irmãs, creiam vergonha na cara. Busquem a verdade. Busquem a doutrina da Igreja Católica. Busquem na Palavra de Deus aquilo que é essencial para as suas vidas, aquilo que é necessário para a sua salvação, para a salvação da tua alma, para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E de hoje em diante, você que está vendo este vídeo, se torne realmente um cristão decidido. Um cristão decidido em procurar uma vida digna, uma vida decente, aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade. Errar, todos nós erramos. Pecar, pecados, muitas vezes nós somos instigados pelas tentações, mas nós podemos superá-las. Cabe vocês, jovens, adultos, namorados, casados, solteiros, a se orientarem por meio das Sagradas Escrituras, do Catecismo da Igreja Católica, entre outros documentos da Igreja que nos falem a respeito da doutrina.
Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, o Catecismo Maior de São Pio X, Catecismo A Igreja Responde, de A a Z, tantos outros documentos que nos servem de norte, nos orientam, nos educam para a fé, para a vivência dos sacramentos, para a vivência dos mandamentos da lei de Deus e para a santidade. Irmãos e irmãs, tenham uma boa noite e que Jesus e Maria vos abençoe. Salve Maria Santíssima!